Quão infeccioso e letal o SARS-CoV-2 pode ser? Para responder essa pergunta, eu vou dispor de dois documentos. Um deles é um painel da Covid-19 feito pela Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos. Esse painel ele atualiza diariamente os dados de Covid-19 no mundo. Ele tem, obviamente, algumas discrepâncias com os dados oficiais brasileiros, que eu vou mostrar para vocês, mas ele é um bom painel para entender como está a infecção pelo SARS-CoV-2 no mundo. E atualmente o dado mais atual, até a data da produção desse vídeo, que é dia 12 de agosto de 2020, segundo esse painel, no acumulado temos mais de 20 milhões e 306 mil indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2. E deste total, mais de 741 mil foram a óbito. No mundo, hoje, o epicentro da pandemia são dois países em especial, que são os Estados Unidos da América e o Brasil, porque ambos os países estão em ascensão ainda da infecção pelo coronavírus. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o painel coronavírus do Ministério da Saúde. Você pode consultar lá no site covid.saude.gov.br. E o dado mais atualizado, até a data da publicação desse vídeo, é do dia 11 de 8 de 2020, às 6h30 da tarde, e tem-se, do início da pandemia até o presente momento, mais de 3 milhões e 109 mil casos acumulados de Covid-19, sendo deste total mais de 103 mil óbitos. É um dado alarmante e extremamente triste, mas também temos um dado positivo, que são o número de recuperados, que passam dos 2.243.000. E ainda estão em acompanhamento mais de 763 mil indivíduos. Claramente, esses são os dados oficiais, mas ainda pode ser que esse número seja muito maior por conta de subnotificações. Mas vamos nos ater a eles. No Brasil, a divisão por estado também tem um papel fundamental para explicar esse número, sendo que do início da pandemia, que é datado do dia 27/2, ou a 9ª semana epidemiológica de notificação, até a data prescrita nesse documento, que é do dia 11 de agosto, ou seja, 11 de agosto ou até a 33ª semana epidemiológica de notificação, temos aí um total de 24 semanas de pandemia no país. Nessas 24 semanas, temos mais de 3 milhões e 109 mil casos confirmados, sendo o estado de São Paulo, de longe, o estado com o maior número de casos acumulados de Covid-19 no Brasil. Os demais estados têm números muito próximos, então você vê que as linhas dos demais estados estão bem aglomeradas, muito próximas uma em relação à outra. E tratando-se de óbitos acumulados também ao longo dessas 24 semanas, aí temos uma certa diferença, sendo 3 estados em especial que têm um número um pouco maior em relação aos demais estados do Brasil. Claramente, São Paulo é de longe o estado com o maior número de óbitos, seguido de Rio de Janeiro e Ceará. Os outros estados têm uma certa similaridade de número de óbitos confirmados. Ou seja, o vírus no Brasil foi oficialmente decretado presente na 9ª semana epidemiológica. Da 9ª semana até a 33ª, ou seja, 24 semanas, morreram mais de 103 mil indivíduos em apenas 24 semanas. Então, aí já dá para se ter uma dimensão da letalidade desse vírus. Mas para mostrar ainda mais o quão letal esse vírus pode ser, eu vou usar o boletim epidemiológico especial do Ministério da Saúde, que está atualizado até a data da publicação desse vídeo, até a 31ª semana epidemiológica. Claramente não importa para nós essa atualização, porque ela vai trazer alguns dados importantes ao longo destas semanas. E olha só que interessante. O número de óbitos por Covid-19, ele claramente tem um fator fundamental, que é o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave. A maior parte dos indivíduos que vão a óbito pela Covid-19 é porque desenvolveram essa característica, houve uma descompensação e o indivíduo veio a óbito. Então, usa-se
como parâmetro para letalidade o surgimento dessa síndrome. E olha só, no caso de comorbidade ou risco para o desenvolvimento dessa síndrome, a COVID-19 ela é extremamente importante. Indivíduos com mais de 60 anos são considerados os grupos de risco mais importantes. Então, o fato da pessoa ser mais idosa, ela já se enquadra em um grupo de risco. E, claramente, existem as comorbidades associadas, que são cardiopatia, diabetes, doenças renais, doenças neurológicas, pneumopatia, imunodepressão, obesidade, asma, doença hepática e doença hematológica, que são as principais comorbidades observadas no decurso dessa pandemia. Indivíduos cardiopatas com mais de 60 anos são o grupo de risco mais alto de todos, porque a descompensação pulmonar pode levar o indivíduo a ter uma parada cardiorrespiratória. Seguido de diabetes, doença renal, doença neurológica, pneumopatia, imunodepressão, obesidade, asma, doença hepática e doença hematológica. Então o vírus, ele também pode causar uma taxa de mortalidade muito maior em pacientes que já apresentam algumas doenças. E olha só também esse dado aqui. Uma comparação de 2020 com 2019 em relação a casos hospitalizados de SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, causado pelo coronavírus. Perceba que a média em 2019 de número de casos de SARS no Brasil girava em torno de aproximadamente 1.500, 2.000 casos semanais de SARS. Com a pandemia, esse número saltou para quase 25 mil. Ou seja, isso é quase 10 vezes, 12 vezes mais do que o ano passado. E esse aumento somente é justificado pela presença do SARS-CoV-2. Então você já percebe nessa circunstância o quão letal, o quão perigoso esse vírus pode ser. Ele fez um crescimento exponencial de indivíduos internados, hospitalizados, que desenvolveram a síndrome respiratória aguda grave. E outro ponto importante é que a maior parte dessa síndrome respiratória aguda grave, de fato, é por conta do SARS-CoV-2. Ou seja, a COVID-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2, representada por essa barra marrom, representa o maior número de casos em detrimento aos demais vírus. Veja, o vírus da influenza, que é o verde, ele não representa praticamente nada de desenvolvimento da SARS. Já o COVID-19 representa a maior parte. Então isso é um fator extremamente perigoso, o que torna esse vírus também extremamente letal. E eu termino esse vídeo com uma mensagem de luto por mais de 103 mil mortos no Brasil e os mais de 740 mil no mundo. Pessoas que perderam pessoas amadas, familiares, amigos, e que definitivamente não tem mais volta para aqueles que se foram. Então, que fica aqui os meus sentimentos a todos aqueles que perderam seus familiares nessa triste pandemia que o mundo vem passando atualmente.